Oi, Lulu. Oi, Filipinho. Oi, Rose. Oi, Karina. Olá, Oi, meu amor, tudo bem? tudo. Tá muito escuro a luz aqui? Ou tá Não, boa? Tá tá escuro. Tá boa. legal? Tá. Tá? O óculos é que tá dando o efeito Reflexo o da reflexo. luz. Isso. Agora não tá E dando, agora? não. Ó, o meu fundo. Ó, não tenha vergonha. Todas as minhas lives são da minha cama. Ah, mas eu quero fazer um fundinho mais interessante, que acho que fica Entendeu? legal. Depois que eu colocar os meus livros ali atrás, sabe? Estão todos ainda na caixa. Acho que vai ficar Entendi. bem legal. Vai ficar bem legal. E aí, tá tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, né? Final de semana é sempre bom para dar uma descansadinha, preparar, revigorar as energias, né? Pro início da semana. Enfim, Verdade. acho que vai ficar dando reflexo, porque se eu tirar os óculos também, não sei. Aí eu não te enxergo. Ah, então bota o óculos. Bota o óculos. Deixa quieto, não espalha para ninguém, não. Tá bom, pode deixar. Karina, eu me chamo Stephen, né? Todo mundo já sabe, né? Eu convidei a Karina justamente porque ela é psicóloga, né? E nós estamos tratando o Setembro Amarelo, né? Que é o mês que a gente discute automutilação, suicídio, depressão. Então, e principalmente muito isso visto na educação, né? Esses jovens, Uhum. né? Que a gente, por, né, pai, mãe, trabalhar fora, etc., a vida rotineira, acaba não vendo o seu filho, né? E é na idade de 15 até os 24 anos, que é a idade mais perigosa, que eles ficam à mercê, né, de determinados grupos, né, como a baleia azul, ou sofrem bullying, ou eles estão numa transição, né, que precisa conversar, precisa do diálogo, e aí eles se veem sem ninguém, né? E aí é onde essas pessoas oportunistas se apresentam como amigas, e aí vai, como alguns que vão ver esse vídeo vão se ver nisso, né? Então, essa live hoje não é bonitinha, ela é uma live mais forte, né? Até porque a gente quer discutir mesmo, né? O porquê, né? E chamar a atenção para esses pais dessa realidade, tá? Cariana, toda a sua palavra, tá? Então, boa noite para quem está chegando. E quem não me conhece, eu sou Karina Oliveira, eu sou psicóloga e a gente escolheu esse tema, né, porque ele é um tema muito importante. A gente pode até dizer que ele é um prenúncio ao suicídio, né? Quer dizer, e a gente escolheu também falar desse tema em função, como o próprio Stephen mencionou, nós estamos no mês de setembro,
Setembro é um mês de conscientização, né? Não só do suicídio, outras conscientizações tão importantes quanto. Eu gostaria de começar. Espera só um minutinho, só um instantinho. Eu gostaria de começar para falar sobre o tema, ilustrar com uma pequena frase, né, de um jovem de 15 anos, que Uhum. ele disse assim: quando eu corto a minha pele, me ajuda a esquecer o corte maior que rasga o meu coração. Com isso, a gente deduz que o sujeito, e a gente chama de sujeito dentro da psicanálise, né? Nesse caso, a pessoa, o indivíduo, né? Que está num alto grau de sofrimento, qual ele não consegue verbalizar, então ele acaba cometendo o que a gente chama automutilação, é uma prática, né? Decorrente, inclusive, assim, de alguns transtornos, transtornos de personalidade, transtornos do humor, né? Bipolar do humor, um estado depressivo. No caso do jovem que está num processo de amadurecimento, né? Ele está passando da puberdade, em alguns casos, da puberdade para a fase pré-adulta, é o chamado jovem confuso, inseguro, rebelde, arbitrário, malcriado dentro de casa, enfim. Mas que a gente já começa a perceber que pode haver, sim, uma pequena modificação nessa personalidade. Então, sendo uma prática decorrente como eu mencionei, de alguns transtornos, o ato de se mutilar, logo quando eu iniciei falando da frase, né? Ele é uma forma que o jovem tem, né? É uma válvula de escape que ele encontra para manifestar essa dor psíquica que ele não consegue verbalizar. Haja visto o caso de adolescentes que são altamente introspectivos, né? Que normalmente sentam lá no fundo da sala de aula, nesse caso a gente está exemplificando o contexto escolar, senta no fundo da sala, ele mal interage com os colegas, está sempre. Há uma tendência por roupas escuras, não é um padrão, né? Mas é uma tendência. Então, é uma forma que ele encontra de gritar silenciosamente através do corte na pele. Ele não suporta a dor psíquica, mas ele suporta a dor física. Interessante isso, né? Há de se falar que a automutilação é um ato que é causado por vontade própria. Assim, automutilação, né? A automutilação, ela pode acontecer normalmente através de estiletes, pode acontecer por queimaduras também na pele, tá? Giletes, é muito comum giletes, aquela laminazinha, às vezes até do apontador, né? Normalmente objetos pontiagudos. Quem tem tempo e de repente consegue assistir o episódio da Malhação que vai na Globo, né? Enfim, sem querer fazer merchandising aqui, mas o episódio da Malhação, ele reflete muito bem a uma personagem chamada Clara, que vive intensos conflitos familiares em casa. Isso significa, no enredo da novelinha, né? A mãe, que era amante do atual pai, né?
se separa, então, do marido, então ela junta-se com o novo parceiro, isso para a filha, para a cabecinha da jovem, é muita coisa. Então, a forma que ela tem de expressar essa emoção é ferindo a pele. Então, ela vai ao banheiro e se fere. Ela tem um anel que é pontiagudo e ela defere sobre a pele cortes na barriga. E essa automutilação, que também pode ser entendida como autolesão, né? Pode ser feita nos braços, na região do antebraço, nas pernas, na barriga. Há também alguns casos, tem um nome específico, eu não me lembro, não me recordo agora, da retirada das sobrancelhas, dos pelos das sobrancelhas. Assim, essa mania de enrolar o cabelo e puxar também é uma forma de agressão, de autoagressão, né? E aí você pode falar, Karina, por que isso acontece, né? Eu poderia repetir novamente, né, que o sujeito, o jovem, o adulto, o idoso, muito raro, né, no caso do idoso, o sujeito ele se encontra num grau de sofrimento que é tão alto que quem está de fora não consegue de fato mensurar. Então, daí a importância dos pais prestarem muita atenção no comportamento dos seus filhos nessa determinada idade da adolescência, porque o adolescente ele já não cabe mais naquele corpo. Ele está fazendo, então, o luto. Oi, Luciana, boa noite. Obrigada por ter comparecido. Enfim, o sujeito, né, nesse caso jovem, ele está nesse processo de passagem do corpo infantil para o corpo adulto, e ele, então, há de se estranhar, né? Ele começa a ter aquele estirão, que é aquela crescida rápida, a voz começa a engrossar, começa a surgir os pelos, né? No caso das meninas, os pelos pubianos, o aumento dos seios, nos meninos, ah, os pelos, a barba, aí começa a surgir as espinhas, e ele começa a dizer, quem é essa pessoa? Não sou eu, não sei, não me reconheço. Então, Calma, Karina. Fala de novo. oi? Fala de novo que Caiu, você né? deu uma travada. Então. Então, eu estava dizendo, nesse período, desculpa, gente, nesse período da puberdade, esse momento de transformação corpórea do adolescente, ele acontece uma tendência a ele passar por uma situação depressiva, né? Até que ele se reconheça como tal. Então, a importância dos pais neste processo. Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Então, assim, a importância dos pais nesse processo de lidar com a situação de uma maneira muito positiva, de não usar termos pejorativos, de não dizer que, sabe, você é ridículo, você não é inteligente, enfim, que acaba sendo um certo bullying também, né? Que normalmente acontece na escola, e na escola, esse adolescente que já não verbaliza em casa, tampouco vai verbalizar na escola. Então, assim, o professor também precisa ter um olhar muito afinado para esse jovem, uma capacidade de sensibilidade muito grande para entender que há alguma coisa errada com esse jovem. E desde de sempre, neutralizar essa ação do bullying. O bullying mata silenciosamente, tá, gente? E às vezes é uma situação assim, não só física, quando os jovens fazem aqueles grupinhos deles, né? E acabam então deixando o jovem de lado. É importante dizer também que o jovem nessa fase, ele busca por um sentimento de pertencimento, e a gente chama de um sentimento de afiliação. Ele quer participar dos grupos, ele quer fazer parte. Então, muitos deles acabam entrando
naqueles grupos até que na minha época era grupo punk, grupo red, enfim, né? Todos de preto, aquele cabelo grande, ou eram metaleiros, né? Se expressavam através do barulho da música, né? Que a gente nem pode falar que é necessariamente uma música. Mas, então, por que ele faz isso, então? Porque, como eu toquei desde o início e estou repetindo, é uma forma de alívio dessa tensão. Então, ele não suporta essa dor psíquica e o que ele faz? Ele se automutila para dar conta dessa dor. E aí, assim, ele dá conta dessa dor fisicamente, né? Eu costumo dizer que se trata de um grito silencioso, manifestado e traduzido na pele, né? Na pele. É um grito traduzido em lesões e cicatrizes. Oi, Val! Um beijo, querida! Que bom! Enfim, então, assim, pra gente, eu tô frisando muito isso, gente, porque esse jovem precisa de um canal comunicativo em casa, uma abertura. Precisa estar num espaço saudável, um espaço em que haja a troca, porque ele é um reflexo de tudo que ele aprende em casa, na convivência com os pais, aí futuramente com os pares, aí mais para frente nos seus relacionamentos, né? Eu peço licença e faço um parênteses também para falar das situações abusivas, né? Das situações tóxicas. Às vezes o filho está em casa, presencia aquelas brigas, aquelas agressões que os pais trocam às vezes, não só físico, mas verbal. A criança, o jovem, o adulto, enfim, futuro, já está ali, vivenciando, aprendendo aquilo, internalizando psiquicamente aquelas emoções negativas, tá? Por isso, assim, esse jovem tem uma tendência muito grande a ter pensamentos suicidas e ideações suicidas. O pensamento é meio que assim, eu começo a pensar, eu quero me matar, eu não estou dando mais conta desse mundo. As ideações, assim, eu complemento, como que eu vou fazer isso? Então, a automutilação é gravíssima. É gravíssima. É por ela que vai começar, né? É ela que começa ela é a. um terror. Eu olho. Na educação já tem bastante tempo, não vou falar de idade. Então, Uhum. não vou falar. Eu tive uma aluna em Copacabana, ela era justamente casaco preto, calor ou frio, até aqui, capuz, Isso, som. isso, Eu estava dando aula, ela isso. estava desenhando. É o típico que você nota rápido. E quando você encostava no braço, ela sentia dor, porque estava todo cortado. E, No dia que eu exatamente. levantei o braço, estava em carne viva. Eu lembro que Uhum, isso foi o quê? 10 horas da manhã. E aí eu desci, eu não fiz estardalhaço, mandei ela sair da sala. Ela falou que ela não ia uhum, levantar. Aí eu cheguei no ouvido uhum, dela, eu acho melhor você levantar, porque agora eu estou sendo uhum, discreto. E eu sei ser muito uhum, indiscreto. Aí ela, acho que o medo dela da minha indiscrição foi tão grande que eu falava, eu sempre falo muito alto, Karina, dando aula. uhum, Professor não consegue, uhum, professor no modo geral não sabe falar baixo, né? Então quando eu estava falando baixo, aquilo muito estranhou ela. E aí, quando a gente uhum, desceu, a diretora que era orientadora nesse colégio, né, ela conversou, começou a fazer um tratamento, né, e etc. E aí a gente descobriu que ela não parou, ela simplesmente trocou a região, né? Ela andava com as pernas exato. muito abertas. E aí eu Uhum, não olhava isso, quem olhou foram as professoras, e aí falaram, ela está uhum, estranha ainda.
foi quando a diretora de novo chamou e sempre em contato com o responsável, né? Uhum. A escolas, para quem não conhece Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, né? A Zona Sul, ela tem problemas familiares diferentes da zona de vulnerabilidade. O Uhum. aluno da Zona Sei. Sul, ele tem a ausência do pai e da mãe, geralmente é criado pela empregada, ou ele fica sozinho dentro de um apartamento, né? Pela babá, inclusive, É, pela também. babá, eu já dei muita aula particular em Laranjeiras e sempre quem me recebeu era a governanta, né? Uhum. Não falo nem a secretária do lar, porque é uma governanta. Ela está de Uhum. uniforme, ela sabe falar muito bem, e assim eu ficava chocado, até dependendo do bairro que eu dava aula, aí na Zona Sul. Karina, mas assim, já aqui, né, a gente tem as situações mais comuns, né? Uma família mais desestruturada, né? O bullying, nas duas situações, ele é tratado, tá? Esse Uhum. perfil Uhum. desses alunos, assim, de capuz, casaco, tá um calor de 40 graus aqui no Rio de Janeiro, eles estão com o casaco todo fechado. Esse é o Uhum. típico. Só que Uhum. também tem os não típicos, que esses são os piores. Por quê? São Eu lembro de os atípicos, né? são os atípicos. Os Exatamente. atípicos, esses são mais perigosos, porque Sim, eles não se comportam, né, numa linha depressiva, eles são sim, depressivos, né? Eu lembro sim, de um caso de uma menina que pulou da UERJ de letras. Ela sim, tinha ela foi a acabado prova. de, ela ia acabar de se Uhum, formar. Ela pulou, ela tinha uhum, acabado de postar uma foto no Facebook rindo, formada, não sei o quê, uhum, e pulou. uhum, uhum. 5 minutos depois ela pulou. E ninguém entendeu É, nada, né? E aí a carta, né, que parece que tinha, né, falava que ela não tinha perspectiva depois daquilo. Então, traz a essa discussão um outro parecer, né? Aí eu fui uhum, pesquisar, né? Esse debate em escola já está mais calçado. Eu lembro que quando eu estava já em sim, setembro, a gente já estava cheio de mural e dando a, o símbolo, né, do uhum, Setembro Amarelo, né, dando os contatos, né, para você poder falar, porque na realidade o adolescente ele precisa ser ouvido. Ele não quer a sim, sua opinião. Ele não quer que você emita opinião. Ele quer é ser ouvido. E se ele pedir, tá? Eu vou repetir novamente. Se ele pedir a sua opinião, aí você dê. Entendeu? Porque a maioria dos adolescentes que eu atendi na escola, Karina, são adolescentes que têm a necessidade de falar. Não se uhum, enquadram dentro da família, não se enquadram dentro da escola, uhum, buscam esse meio social, até porque eles veem o Facebook, as pessoas sempre estão felizes, sempre tem curtidas. O Instagram, então, mesmo é da mesma forma, você só publica foto, né? Ninguém publica derrota, é só vitórias, é uhum, só uhum. anseios, é só restaurantes, comida, academia. Se a gente pega a rede social geralmente é fútil. Nós, por exemplo, estamos num horário de live que a gente está concorrendo com os shows de artistas, entende? Sim, uhum. Então, como eu gravo, ainda tem a oportunidade das pessoas depois verem essa live, Reverem. É, entendeu? uhum, uhum, Mas como as pessoas também não têm essa atenção para o tema, sabe? De olhar, uhum, né? Ah, isso não vai acontecer. E se acontecer na sua família, como que você vai proceder? Qual é exato. o sintoma? Né? Você ficar muito. Ontem eu estava discutindo com uma mãe, né, numa live, a Tati Diniz, ela estava falando que a filha dela mudou o comportamento porque começou a mexer muito no celular. No Mas eu até celular, perguntei a exatamente. ela: será que você notaria esse problema se você tivesse trabalhando e ela na escola? Ela falou: provavelmente eu ia demorar, Não, né? é, Ela é.
até falou que ela talvez até perceberia, mas demoraria, por causa da rotina Uhum, do trabalho. E a maioria dos pais, Karina, não vão perceber. Entendeu? Eles acham uhum, sempre uma fase. Ah, eu passei por isso. Como a gente sempre fala, né? Ah, não, isso daí é da idade. Esse é justamente o discurso que o adolescente não quer escutar. uhum, Porque se ele chegou, mãe, pai, eu estou com um problema, preciso falar, querido, ele já te pediu socorro. uhum. Você, como pai, mãe, amigo, colega, tia, avó, a pessoa te pediu ajuda. E no momento que ela te pediu ajuda, você está ocupado. Não vou. Karina, olha, eu já entrei dentro da escola, que eu fui direto para minha sala e fiquei 2 horas conversando com o aluno. Um Uhum. aluno só. E era o que ele precisava. Era escutar, era ser ouvido, entendeu? Atrasei várias coisas lá na escola por causa disso. Mas é trabalhar em escola, é trabalhar com adolescente. Eu fico imaginando esses adolescentes em casa, entendeu? Porque o quadro vai se agravando, até porque ele precisa desse social, né? Falei A muito, mas importância, continuo. a importância, a importância da sua fala é que ela é muito significativa para chamar de fato a atenção dos pais, dos responsáveis, dos amigos, dos pares, dos namorados, namoradas, enfim, né? Que não se pode, não se deve banalizar esse quadro, né, de sofrimento desse sujeito, desse jovem que, mesmo que ele não verbalize, que ele não consiga, exatamente, alguém está dizendo aqui, o André, ele está dizendo que é um grande mal a ser tratado, os dilemas da juventude, que eles falam que é manha, frescura, coisa da idade. Exatamente, André. E é exatamente isso que a gente deve evitar. Trata-se da resposta de um transtorno ali que a gente não sabe exatamente ainda o que, que é, e é um ato gravíssimo, né? Como a gente já começou falando, ele aponta para alguma outra coisa até mais grave. Então, se você não está atento, se você não abre um canal de comunicação com esse jovem, né? É, esse sujeito, né, que a gente está falando aqui, eu estou dizendo sujeito, mas entendam sempre, o jovem, o adulto que seja, né, nesse caso jovem, é, 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 quando ele comete esse ato de se automutilar, de se machucar, ele está, de fato, dizendo que está sofrendo. Eu estou num alto grau de sofrimento, não estou dando conta disso. E o alívio que eu quero para a minha dor psíquica, eu vou buscar através dessa dor física, porque é um alto grau de sofrimento mesmo, gente. Sabe? Eu tive uma rápida experiência com um jovem em situação de vulnerabilidade, morador de comunidade, como o próprio Stephen disse, hoje em dia o tema está sendo melhor abordado, né? Porque até um tempo atrás ele foi visto como um tabu, não se podia muito falar dessas questões. As pessoas não sabiam, até os pais, os professores, alguns profissionais, não sabiam como lidar com isso, né? Então, esse jovem, além de tudo, tinha um fator que ele tinha uma opção sexual homossexual e ele tinha assim acabado de descobrir isso, não sabia lidar, não tinha espaço na família para tratar do assunto. O que ele fez? Ele começou a se automutilar, Uhum. a se cortar muito severamente. Ele vem de uma família onde a avó é evangélica, a mãe, vamos dizer, era ausente, um pai que
ele até desconhece, não tinha muito contato, não tinha uma referência. Então, para poder se aproximar desse jovem, foi o que eu comecei falando, eu tive que ter uma sensibilidade muito grande. Teve momentos em que eu apenas sentei ao lado dele e fiquei em silêncio. Eu não falei absolutamente nada. Ó, Até tem que uma eu pergunta aí para consegui. você, hein? Tem! Tem. Oba! Como ajudar esses alunos que sofrem de ansiedade? Tem uma aluna assim, faz Aham. esporte e às vezes fica muito desanimada. Não consigo ajudá-la. Já conversei sobre tudo, mas não consigo ajudá-la. Ótima pergunta, Luciana. Bom, eu vou chegar lá para falar sobre isso, tá? Guarda aí a sua pergunta que eu vou te responder. Mas eu já posso até de antemão dizer que a prática do esporte, ela é maravilhosa, né? Você até que é profissional da área, você pode até me entender, pode até escrever melhor sobre isso. A questão da dopamina, a questão né, dos hormônios, a ocitocina, que é o hormônio do prazer, né, a própria dopamina, uma vez estimulados através do esporte, ele proporciona uma condição de bem-estar para esse jovem. Mas, se ele recai para a situação de ansiedade, principalmente, eu acho que se for, eu não sei se no seu caso é uma atleta de autocondicionamento, de altas habilidades, existe essa ansiedade natural desse jovem, né? Que se cobra muito porque ele tem que ser muito bom naquilo. Porque provavelmente ele já ouviu alguma coisa em casa. Você não vai ser ninguém, você não vai dar certo, você não sabe fazer, você não serve, né? Que são aquelas chamadas autoprofecias que acontecem, que os pais às vezes jogam em cima dos filhos numa correria, num dia a dia apressado e não tem paciência, e não sentam, não fazem um dever junto, não vê, não assistem um filme, não comem uma pipoca, enfim, né? O que eu aproveito também para dizer que nessa pandemia, inclusive, o índice de jovens, crianças, inclusive em situações de depressivas e de ansiedade, aumentou e muito, tá? O que a gente pode fazer, Luciana, é buscar primeiramente ajuda profissional, tá? Eu acho que na sua equipe, eu não sei se a sua equipe é multidisciplinar, né? É interessante que o aluno tenha essa rede de apoio. E eu prezo, inclusive, tá? Para o público que tem a alta vulnerabilidade, esse fortalecimento das políticas públicas para o jovem. Não é só o código, né, lá que eles falam do adolescente, a questão das leis e normas, né, que regem o que pode, o que não pode, né, com relação aos adolescentes, mas uma rede de apoio forte, forte, porque aí você percebeu lá que o aluno está ansioso, aí ficou desanimado, né? Buscar nele uma abertura, uma aproximação, né? Que ele consiga ver em você o que de repente ele não vê em casa. É dizer para ele: olha, eu entendo que você está ansioso, eu entendo que você está desanimado. Você quer me falar um pouquinho o que é isso? O que está acontecendo? Por que você se sente assim? E se num primeiro momento ele não der uma resposta, olha, às vezes só estar do lado, só esse ato de você mostrar que você se preocupa com esse jovem, já é uma grande ajuda. Mas eu sempre oriento a buscar uma ajuda profissional, um apoio psicológico, um apoio, por que não, um check-up clínico, um check-up psiquiátrico até, às vezes, né, para entender com mais clareza em que grau depressivo esse jovem está, em que grau de ansiedade esse jovem está, se é uma ansiedade, nesse caso que a Luciana mencionou, em função da sobrecarga que está sendo
cobrado dele por ele mesmo dentro do esporte, da prática da própria escola. Às vezes o aluno está com uma dificuldade numa matéria, ele se sente envergonhado muitas das vezes porque ele é alvo de piadas na sala de aula. Isso, então, se ele tem uma dúvida, ele já não pergunta, ele cala, ele vai falando cada vez mais baixo. E, portanto, ele vai o quê? Se afiliando àqueles que ele acha que são iguais. E Stephen, você trouxe também uma questão aqui que é o celular. O celular acaba sendo uma porta de entrada, uma porta de saída que seja, né? Para que cada vez esse jovem busque, pesquise outros jovens que também cometem o ato da automutilação. Então, eles se unem, eles fazem grupo, eles trocam, inclusive, entre eles. Como é que você fez? O que você usou? Com esse instrumento que você usou, você sentiu mais ou menos dor? Né? Eles postam, eles gravam ou eles batem foto, exato, e ainda tem um grupo que eles vão colocando. Exato, né? Exato. Porque há de se falar que quanto maior é a dor física que ele sente, tá? Por incrível que pareça, maior é o alívio psíquico que esse jovem tem, ainda que momentaneamente. Porque pensamentos e emoções negativas, e por que são negativas? Elas são negativas, porque logo lá no início eu falei, quando o jovem não sabe lidar com a sua emoção, quando ele não reconhece o que ele sente, essa emoção ela acaba sendo negativa para ele. Afinal de contas, eu não sei o que é isso que eu estou sentindo, que está me angustiando, está me deixando ansioso, né? Está me deixando deprimido, enfim, está me deixando agressivo, né? Então, eu transformo essas emoções e pensamentos negativos por esse motivo, num ato que para ele é momentaneamente positivo. Por quê? Porque traz um alívio imediato para aquilo ali que ele está sentindo, né? Quantas das vezes nós, adultos, a gente se depara com sentimentos. O que é isso que eu estou sentindo? É um nó na garganta, é um embrulho no estômago, é uma sensação, não sei, uma tonteira, enfim, sabe? Às vezes assim, do nada. Não necessariamente do nada, tem sempre uma razão. Nesse caso, nós adultos, né, a gente tem uma vida muito dinâmica, um contexto de vida hoje, até num novo contexto de modernidade, daquilo que, de normalidade, perdão, né, que a gente está tendo que aprender e se adaptar. Vocês imaginam um jovem que já vem numa situação depressiva, que já vem num quadro do qual a gente, enquanto pais, e a gente não prestou atenção a tempo, né? Então, nesse momento que ele está nesse alto grau de angústia e sofrimento, aí eles podem sim ser tomados por esses pensamentos suicidas, por essas ideações suicidas, quando aí eles começam a buscar os grupos, essas trocas, pelo celular, as fotos, como é que você fez, você feriu aonde, onde é que doeu mais, né? Enfim, e gente, repito, não banalize, não diga que é frescura, não, sabe? É muito importante que, inclusive, pais, professores, os responsáveis tenham um conhecimento do que é a automutilação. O que é a automutilação? Por que ela acontece, né? Então, o que é a automutilação? É uma prática da qual o jovem se corta e, como o próprio Stephen falou, muitas das vezes, não pensem em vocês que eles não têm um sentimento de culpa, porque eles se sentem culpados, envergonhados, inclusive. Então, no caso dessa sua aluna, Stephen, que usava a blusa e o capuz e tal, porque é muito vexatório, é muito... até os próprios coleguinhas não vão entender, não, sabe, não estão... Não, mas eu vou te trazer um outro caso. Isso foi na Zona Sul. Quando eu entrei aqui no Tim Lopes,
Foi o primeiro dia de aula. Foi o primeiro. O braço da aluna, ela não tinha vergonha. Essa foi a água para o vinho, né? Porque eu tinha visto isso lá em Copacabana. Quando eu cheguei aqui para dar aula à tarde, eu lembro disso até hoje, eu entrei na sala, e aí eu sou muito louco dando aula de matemática, né? Eu vou brincando, sacaneando, etc. Aí eu passei um exercício e ela toda sorridente, bonita, sabe? Alta, né? Aquela mulher empoderada, que não gosta muito de brincadeira, que senão ela vai te dar um safanão, né? E aí eu olhei pro braço dela, todo cortado, todo lanhado. Eu falei, não sei o que, meu amor? Ah, professor, quando eu tô triste eu me corto. Eu falei, como é que é? Mas assim, e os alunos da turma já sabiam. Então não foi chocante. E foi no mesmo ano aquilo. Então, num determinado lugar, foi muito assim, todo mundo chocado, né? Teve que debater isso dentro da escola. E no outro, era uma prática normal da aluna. E todo mundo já sabia, né? Inclusive, quando chamaram a mãe, etc., a mãe falou, mas ela faz isso em casa. Ela está doente. E a filha não está doente. É uma fase, né? Então, a menina, eu comecei a conversar e etc. Ela parou, né? E o problema era outro, né? Era namorado, ela não se achava bonita, né? Então, quando a gente vai investigar, né? Que a gente precisa, né? É o que eu falo, dentro da escola, a gente não pode ter preconceito. Entende? Se eu já tratar o assunto como besteira ou como mimimi do adolescente, ele vai se fechar. Entendeu? O aluno, a gente é forte. Nós que somos mais velhos, nós realmente somos mais fortes. Essa geração, ela não é forte. Entendeu? Como a gente foi. Até porque a criação da gente foi uma, a deles foi outra. Né? O pai é o bonzinho hoje em dia, sabe? Aí se eu fizesse 1/3 do que eles fazem com a mãe deles, com a minha, entendeu? Eu não estaria vivo, mas minha mãe teria acabado comigo. Entende? A autoridade era grande. Eu quero aproveitar e pegar... Não, eu quero aproveitar e pegar bem essa sua fala. É interessantíssimo, né? Porque essa é a ideia realmente que a gente tem, que esse jovem que comete essa prática não é forte. Olha, é incrível, mas é o contrário. É o contrário. Porque para que o jovem cometa esse ato, é preciso muita coragem. Assim, bem como o suicídio, que foi o exemplo dado da aluna que pulou. Ela se despediu de todo mundo, ela postou a foto, ela riu e tchau, e despediu. As despedidas e os avisos são silenciosos, é por isso que eu estou chamando a atenção, para prestar atenção no comportamento desse adolescente. Então, o adolescente que é capaz de fazer isso é um ato de coragem, e ele é muito forte sim para fazer isso. Ele só não é forte para suportar a dor psíquica, mas para suportar e sentir a dor física, ele é forte. Eu queria apresentar a Luciana... Rapidinho. Eu tive uma colega, né, que passou por isso na Maré. Foi uma escola da Maré aqui perto. E a aluna não conseguia ir bem na prova de matemática. Ela estudava, chegava na prova e não conseguia. Ela fez uma carta suicida e entregou à professora de matemática. A professora de matemática, que é minha amiga, quase surtou. Porque ela ficou assim, Steph, o que eu faço? Chega, conversa com a aluna, o que não dá. Porque se acontecer alguma coisa, ela está falando que é por causa de você. Entendeu? E ela ficou apavorada. Daí eu até falei para ela, não é por causa de você, mas o sentido é para você. O que está rolando é ciências exatas. Entraram os professores de matemática, física e química. Era a trilogia que a aluna não ia bem.
E aí a gente teve que Uhum. fazer um trabalho pedagógico com a aluna, explicar a ela que ela era voltada mais para humanas, que ela não se sentia. E no primeiro bimestre do ano passado, do ano retrasado, ela fez essa carta suicida. Ela entregou só aos Uhum. professores de matemática, física e química da escola. Todas que envolviam Uhum. cálculo. Falando que ela era Uhum. burra, que ela não ia conseguir passar de ano já. Isso ela entregou em abril a carta. Uhum. Entendeu? Então, ainda você luta contra a frustração desse jovem. Né? Fala, Karina, fala. O Alex trouxe aqui uma colocação importantíssima. Alex, que rica a sua contribuição. Ele escreve: automutilação é uma atuação, é um acting. A gente fala, aí ele completa, uma comunicação simbólica de uma dor não nomeada. Exatamente. Eu já havia dito isso no início, sabe, da nossa live. Eu falei que, e você ricamente completou agora, é um acting out que a gente às vezes fala, quando ele não atua, quando esse jovem, por acaso, não está passando por um processo analítico que seja acompanhado por um profissional, um psicólogo, um psicanalista, que seja um psiquiatra, quando ele não atua dentro do consultório, dentro da dinâmica do tratamento, ele faz essa atuação fora, porque é justamente quando o Alex fala que é uma comunicação simbólica e que não é dita, é um simbólico porque algo que invadiu esse jovem, ele não consegue nomear, passa pelo imaginário dele e simbolicamente é representada, é nomeada, né? Não tem, essa dor realmente não tem nome, é nomeada no corte, na cicatriz. Que pontuar para ela que a aluna dela está usando o medicamento, né? Está em tratamento. Então, Luciana, é preciso aguardar um prazo para que o medicamento faça efeito, para que você perceba se esse desânimo também não pode ser até um efeito secundário do próprio medicamento, tá? Ele leva um tempinho para agir, principalmente porque, sendo uma atleta que é muito dinâmica, serotonina, oxitocina e etc, etc, né? A gente precisa entender se o medicamento que entrou para funcionar legal, tá? Bom, dando sequência, então quando a gente fala dessa questão do corte, e o Alex trouxe assim muito, muito, muito bem a colocação dele, é, você que consegue estabelecer um canal com o jovem, você deve ter um cuidado de dizer: eu entendo a sua dor, eu sei que é muito difícil para você falar sobre isso, mas não precisa se machucar, eu estou aqui. Às vezes, um simples "eu estou aqui", num primeiro momento, pode até soar como algo meio estranho para o adolescente que não tem isso em casa, que não recebe isso. Então, você diz: eu estou com você. Quando você sentir vontade: oi, Kátia, boa noite, tudo bem? Então, quando tem a possibilidade de estar junto desse jovem e dizer para ele: olha, quando você sentir vontade de se machucar, liga para mim, me procura. E não só com um profissional, mas com uma referência, né? Com um responsável, com um professor, às vezes, ele faz uma boa transferência com o professor, né? Então, não banalizar essa situação, que é, de fato, boa noite, que é tão, assim, significativa, que fala tanto sem dizer absolutamente nada, a não ser o corte, né? Bom, quando ele se machuca, quando o jovem se machuca, mais uma vez eu digo, ele acredita que ele está buscando, ele encontrou um canal de alívio dessa dor. Aí a gente pergunta assim, o que fazer, né? Quando a Luciana trouxe a questão dela, o que a gente faz?
nessas horas? Bom, para quem lida com jovem, quem é profissional, que está lidando com jovem, seja o professor, seja o próprio profissional, enfim, ou que tenha um vínculo com a família, o próprio um terapeuta familiar, enfim, né? Vamos prestar atenção ao comportamento desse jovem. Inicialmente, ele apresenta um determinado comportamento. Se ele mantém esse comportamento, ok. Ok, mas assim, continuemos observando. Se o jovem começa, se é um jovem muito falante, muito ativo, participativo, atuante, de repente ele começa a se isolar, a chegar em casa, entrar no quarto, ficar preso, ficar muito ligado no celular. Vamos começar a prestar atenção. Prestar atenção, tentar, mais uma vez eu reforço, buscar esse canal de comunicação, porque é muito importante gerar para esse jovem um ambiente de confiança, de troca mútua, de fazer com que ele perceba que você também, você está sofrendo também, que você está sofrendo junto com ele, né? Ele precisa ter aquela sensação de mais-valia, né? Que você se importa. Exatamente. Porque muitas das vezes o jovem, né, a gente já falou lá atrás, nesse processo da transição do corpo infantil para o corpo jovem, às vezes pré-adulto, ele fica assim meio perdido, ele não se conhece. E aí você dizer para ele assim, eu estou com você, eu te aceito do jeito que você conta comigo. Palavras tão simples, né, no nosso dia a dia, que pode amenizar uma situação tão dolorida, tão complexa, né? Então, olhar para esse jovem, olhar para o jovem, olhar para ele. Oi, eu estou percebendo, você hoje está cabisbaixo, você não está falando, aconteceu alguma coisa. É claro que talvez ele até tenha essa timidez em falar, mas ele vai entender, opa, ela está abrindo um canal de comunicação para mim, ela está me deixando mais confortável. Porque o segredo de tudo também é a qualidade, é a qualidade, né, desse vínculo que você vai estabelecer com esse jovem. Porque se ele se sente seguro, se ele pode confiar em você, sendo uma troca mútua, você confiando no jovem, o jovem confiando em você, eu acho que ali, vou exagerar aqui, 70% do tratamento ali, né, fica mais fácil de acontecer, né? E quando eu digo olhar para o jovem, eu digo olhar para enxergar as suas particularidades, a sua individualidade, a sua subjetividade. Quando eu falo lá atrás que não é para banalizar, porque tudo aquilo que constitui esse jovem faz parte da subjetividade dele, o constrói enquanto sujeito, né? Que é aquilo que eu estou falando o tempo inteiro, sujeito, né? O constrói enquanto sujeito, e aí a gente fala assim, sujeito que é dono de um desejo que muitas vezes não pode ser manifesto, que fica então o que? Reprimido, ele guarda para si, ele reprime, a gente chama de recalque, ele recalca, né? E dali várias outras consequências podem acontecer, não só a automutilação, como o ato em Karina, si. vamos Estamos encerrar, meu terminando amor. já. Tá. E só para finalizar, existe um canal de telefônico que é 188, tá? Que é de sigilo total, né? Que você pode fazer contato, ligar para lá, buscar informações, pedir ajuda, tá? Tem também o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, tá? E eu quero agradecer a todos que compareceram, agradecer você, Stephen, pela oportunidade, desejar tudo de maravilhoso para você e para todos, e um monte de beijos. Um beijo grande, Karina. Obrigado por estar aqui comigo, tá? Obrigado a todos que compareceram, tá? Aos que vão vir depois, espero que tenha somado para vocês aprenderem cada vez mais sobre esse assunto e ficar atento a esses adolescentes, tá? Nesses tempos tão difíceis, tá bom? Um grande beijo, um bom final de semana a todos. Tchau, tchau, gente. Beijo, gente.